Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje eu estou novamente aqui no Espaço Itaú de Cinema, tá? Para falar de mais alguns filmes com vocês, tá? E eu vou falar hoje sobre um documentário feito lá em Pernambuco chamado Muribeca. O que é esse tal de Muribeca? Muribeca é um bairro, tá? Que surgiu a partir de um conjunto habitacional, tá, que foi feito pelo governo, né, pela Caixa Econômica, né, e as pessoas que moravam naquele conjunto habitacional eram mais ou menos muitas famílias que moravam ali, acho que mais de 3 a 5 mil famílias, um negócio assim, tá, porque o conjunto habitacional cresceu, virou um bairro, né, você vai ter casas em volta, né, todo o entorno do conjunto habitacional passou a ficar habitado. E as pessoas tinham um estilo de vida muito prosaico nesse conjunto habitacional, né? Todo mundo se conhecia, eram amizades que já tinham 20, 30 anos, pessoas já que ficaram a vida inteira com aquela amizade ali próxima, né, dos vizinhos, coisa e tal, né, já estavam em idade avançada, né? Só que com o passar do tempo começou a haver problemas de infiltração, problemas na estrutura, né, dos prédios, né, desse conjunto habitacional, e as pessoas foram obrigadas pelo Ministério Público a abandonar suas casas, né? Que a ideia era jogar todo o conjunto habitacional no chão e reerguer esse conjunto habitacional novamente com prédios mais seguros, né? Mas como a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que isso acabou não acontecendo. E aí as pessoas foram desalojadas de suas casas, praticamente expulsas de suas casas, né? Você tem um ou outro morador ali que ainda resiste vivendo num prédio, mesmo que condenado, no caso, né? E o documentário ele fala basicamente destas pessoas, né? Dessas pessoas que perderam suas casas, de toda uma cultura que surgiu em torno do bairro, né? Um bairro que acabou sendo apagado, né? No caso, né? Você ainda tem as estruturas lá que não desabaram ainda, né? Você vê que é um bairro morto, né? Um bairro cheio de prédios abandonados, né? Com mato alto em volta de tudo, né? Animais abandonados, né? Porque quando as pessoas largaram as suas casas, foram praticamente expulsas de suas casas e tiveram que morar em outros lugares. Os condomínios dos outros lugares não aceitavam animais de estimação, então chegou a haver abandonos de animais, né? Mais de 100 animais de estimação foram abandonados, né? E tem um senhor que cuida desses animais de estimação e faz doações, né, desses animais de estimação para eles poderem continuar a sobreviver. Isso é só uma das muitas histórias que se fala no filme. O filme ele é cheio de personagens reais, né, que falaram que de repente perderam suas mães, seus pais, porque as pessoas morreram de desgosto, já eram pessoas idosas, ficaram muito estressadas em ter que abandonar um bairro que viveram por décadas, né? E a gente está vendo um caso aí, né? A gente pode dizer que é uma espécie de etnocídio, né? De repente o etnocídio não acontece somente no meio indígena aqui no Brasil. A gente está vendo isso também acontecendo nesse conjunto habitacional que tinha toda uma identidade própria e essa identidade ela foi totalmente apagada, né? À força, né? Tá certo que aparentemente por uma circunstância muito, vamos dizer assim, complicada, né, que são danos estruturais nos prédios, né, mas teve gente também, ex-morador, que levantou a hipótese de especulação imobiliária. Então você tem essas situações todas acontecendo nesse documentário, tá? É um documentário muito triste, né, que você está vendo gente ali que perdeu o seu bem material, que foi a casa, né? A nossa propriedade, a nossa casa, né? Imagina você sendo expulso da tua casa, você já não vai ficar bem por causa disso, né? Mas pior do que a perda material foi a perda afetiva, foi a perda sentimental, foi a perda cultural, tá? Dessas pessoas que simplesmente perderam as suas amizades e eles esporadicamente se encontram. Por exemplo, em dia de eleição, as pessoas se encontram, a grande maioria delas não alterou o seu domicílio eleitoral quando saiu de Muribeca, né? Para eles justamente poderem se encontrar na época de eleição. Foi erguida numa praça da cidade uma imagem da Nossa Senhora das Graças, né? E no dia 27 de novembro, que é dia de Nossa Senhora das Graças, as pessoas se reúnem ali, tá? E fazem um culto, né? Uma missa para Nossa Senhora das Graças, e ao mesmo tempo eles transformam esse culto, essa missa,
num ponto de encontro entre eles anual, né? Agora que as pessoas estão completamente afastadas umas das outras, né? Então, é um documentário muito triste, você tem várias histórias ali, histórias reais, né? E é uma coisa a se pensar, gente. Esse documentário faz a gente pensar muito sobre as nossas raízes, as nossas identidades, né? E como elas são, às vezes, violadas, né? E violentamente apagadas, né? De repente por circunstâncias, determinações do Estado, essas coisas, né? Então, eu recomendo esse documentário, que vocês deem uma olhada, tá? Que essa coisa tem que ser realmente falada, tem que ser realmente denunciada, né? Esse povo que morava em Muribeca ainda está tentando manter o pouco de Muribeca que restou, né? Porque ela já começou a ser definitivamente demolida, né? Mas eles estão tentando manter o pouco de Muribeca que restou, entendeu? Para poder manter essa identidade viva, né? Principalmente manter essa identidade viva. Pior do que a perda, né, material foi a perda afetiva, foi a perda cultural, né, que essa população sofreu. Então eu recomendo bastante que vocês vejam isso e usem esse documentário para refletir bastante sobre essa situação. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente vai conversar sobre outros filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.